Boa noite, o pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Essa aula ela é diferente, como eu estava dizendo, porque ela mostra que se você está aqui, você realmente tem um interesse e tem a vontade grande de aprender sobre esse tema da teologia das canções, sobre esse grande assunto que é tão importante da gente cantar o que faz bem para a igreja. Então você teve todo o trabalho de se cadastrar, de entrar, de estar aqui assistindo ao vivo. Então isso mostra para mim que você está com muita vontade. E aí hoje a gente vai falar sobre os 5 erros que a igreja não deve cantar. A Cris está falando que não está aparecendo nada. Cris, um monte de gente está vendo. Será que não é alguma coisa na sua configuração? Enfim, espero que você consiga resolver, tá bom? A gente vai ter nessa aula, eu quero que você saia dessa aula com a coragem, com a certeza de que é possível fazer diferença. Esse é o desejo do meu coração para vocês. Quando preparei esse conteúdo, eu estou muito empolgado com esse conteúdo. Preparei com carinho, tenho estudado, falado, conversado sobre isso. E, e realmente, assim, o meu desejo de coração é que você saia dessa aula e das próximas aulas com a certeza de que dá para fazer diferente, dá para você ver a sua igreja bem alimentada, dá para você cantar coisas boas, contemporâneas, musicalmente também boas, empolgantes, e que ao mesmo tempo alimentem com a letra de forma especial a igreja que você serve, a igreja, a comunidade que você serve. Então, esse é o meu desejo e eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto aqui nesses próximos minutos e chegar ao final você vai falar, puxa, realmente eu também creio nisso, eu também tenho essa certeza, tá bom? Então essa é a nossa promessa, esse é o nosso jeito de encarar essa aula, de que a gente quer fazer a diferença nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Então a minha promessa para você é essa. Eu não quero que você fique desesperado, falar, não dá para cantar nada. Eu nunca vou por esse caminho de que quando a gente estuda sobre a teologia das canções, a gente fica tão chato que a gente não consegue cantar nada. Pelo contrário, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, e você pode fazer alguma coisa muito legal, você mesmo, para ser cantado na sua igreja. Então, espero de coração que isso seja muito impactante na sua vida, e eu tenho certeza, e eu já vi isso acontecendo na vida de muitas pessoas, muitos alunos, muitas igrejas, muitas pessoas por onde a gente passou, por igrejas, lugares que a gente passou, no Brasil todo. Pessoas dizendo, olha, fui impactado com isso que você está dizendo, olha, fui impactado com essa leitura, fui impactado com esse assunto, e a gente já vê os frutos na nossa igreja, a gente já vê uma diferença na forma que as pessoas reagem, e a gente viu isso na nossa própria igreja, lá na Igreja Batista Nações Unidas. A gente tem trabalhado há 4 anos lá, Andressa e eu, e temos trabalhado muito o repertório, e a gente vê a forma que a nossa equipe reage, a gente vê a forma como a igreja reage. Então, a gente realmente fica muito feliz que esse é um conteúdo que eu tenho certeza que, pela graça de Deus, funciona e que pode chegar a você de forma tão especial. E eu quero realmente dar ferramentas para que você e eu possamos melhorar na teologia das nossas canções. Eu não quero que você fique dependendo de comprar um livro meu, ou de assistir uma live para falar, e aí, professor, eu posso cantar tal música? Não, eu quero que vocês consigam, eu quero que vocês consigam ter ferramentas para entender e discernir a teologia das canções. Eu mesmo passei por essa história. Essa semana até compartilhei no Facebook, no Instagram. Eu comecei no Ministério de Louvor com 8 anos de idade. E quando eu entrava, eu entrei no Ministério de Louvor, eu era muito criança. Já tinha cantado com as crianças, cantava com as crianças. E a única coisa que me deixaram fazer era ficar no reto projetor. Se você se lembra, né, o reto projetor. Quem aqui lembra do reto projetor? Vai colocando aí pra gente ver quem que são os velhos de igreja. E o reto projetor ali, e eu me lembro que eu tinha tanta vontade de fazer bem feito aquilo, e aí tinha uma folha de sulfite, né? E a folha de sulfite a gente colocava ali, e era uma coisa difícil, não era tão fácil, porque você tinha que ficar, era o contrário, né? Você jogava para cá, lá na parede andava para lá, você jogava para a esquerda, na parede andava para a direita. Então você tinha que ter realmente uma qualidade ali, uma esperteza para fazer a projeção. E eu me lembro que às vezes tinha, né, nas transparências, para economizar as transparências, né, Emerson? Eu tô vendo aí você falar, troquei muitas transparências só para os fortes.
A gente tinha às vezes 3 músicas na mesma transparência, se a música fosse pequena, e aí eu tinha que cobrir com a folha de sulfite para não aparecer a música de baixo, e tinha toda uma técnica e tal. E desde aquele momento eu comecei a entender como a letra é importante. Se eu não projetasse certo, a igreja não cantava, e se a igreja não cantava, a gente não atingia o nosso propósito. Por quê? Porque a gente queria que todos participassem. E aí eu com adolescente me tornei líder de louvor, com muita influência de ministérios como Ron Quinoli, Don Moen, todo o pessoal da Osana Music, aqui no Brasil com o Diante do Trono, Renascer Praise. E eu me lembro também de que ninguém conhecia no Brasil ainda a Hillsong, que estava começando a chegar. Eu tinha um CD que eu tinha ganhado de um pastor amigo nosso que foi na Austrália, e muito influenciado por esses movimentos me tornei líder de louvor. E naquela ânsia eu fico pensando, a gente não tinha sabedoria, não tinha discernimento, não tinha conhecimento, e a gente cantava o que ia aparecendo, o que ia vindo. Mas quando eu me tornei líder de louvor, eu percebi que eu tinha uma grande responsabilidade. Eu colocava na boca das pessoas palavras que elas direcionavam a Deus. E isso é uma coisa tão impactante quando você tem noção do poder que isso traz. E algumas pessoas se ensoberbecem, é um risco que a gente corre, né, do nosso coração se tornar orgulhoso e tal. Mas naquele momento eu com 15, 16 anos fiquei muito humilhado, muito quebrantado, seria a melhor palavra, na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade. Eu sou um menino de 16 anos, por melhor intenção que eu tenha, eu não tenho a capacidade de representar o Senhor, de colocar as palavras do Senhor na boca das pessoas. Desde ali eu comecei a entender a importância das canções bem cantadas, com letras boas, que a igreja receba os nutrientes disso aí. E aí, quando eu fui para o CTMDT em 2004, fui para a primeira turma do CTMDT, eu tive contato com tantas pessoas, e antes, né, desde os 17 no Integrity Worship Institute, e desde a época do CTMDT, desde a época do Integrity, eu ali com 17, 18, 19 anos, me dei conta, falei: caramba, a gente precisa melhorar a qualidade do que a igreja canta, a gente precisa melhorar a qualidade do que é ministrado, a gente precisa investir para que coisas boas sejam cantadas de forma poderosa pela igreja. E aí eu começava a ver, né? E você, como líder de louvor, com certeza já viu isso também. Algumas músicas que tem a letra boa, que são saudáveis, causam um impacto poderoso na vida das pessoas. É claro que eu preciso ressaltar que músicas com letras ruins e com nutrientes ruins, como eu chamo, são músicas que às vezes causam impacto, mas é um impacto trazido por manipulação, é um impacto trazido por questões experiencialistas, emocionais, superficiais. Então ali você começa a ver, e eu acho que você, como líder de louvor, como ministro, já passou por isso, que a gente tem um poder grande na mão. E é nossa responsabilidade administrar isso de forma saudável e adequada, de acordo com o que Deus espera de nós. Então eu ali nessa jornada, né, eu ali nessa caminhada, comecei a perceber isso. E quando eu saí do CTMDT, me tornei professor, né, saí como aluno, me tornei professor, trabalhei 6 anos como professor, eu coloquei como a minha missão: eu preciso fazer as pessoas entenderem o que estão cantando, preciso formar líderes que valorizem isso. E aí eu tive 2 ações, né? Uma ação foi criar uma disciplina chamada História da Música Cristã Contemporânea, que até hoje eu dou aula, eu adoro, a minha especialização, que é resgatando a história da música cristã dos anos 50 até os dias de hoje, 1950 até os dias de hoje, o que aconteceu, o que está por trás, quais são os movimentos. A minha dissertação do meu mestrado no Andrew Jumper, que eu concluí ano passado, né, pelo Mackenzie, né, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, Mackenzie, aqui em São Paulo, é exatamente isso. Qual é a teologia das canções e o que está por trás do movimento de louvor e adoração, o que está por trás do movimento de adoração, quais são os pressupostos teológicos. E aí você começa a mergulhar, e para eu entender isso eu fui estudar teologia. Então eu fiz esse mestrado em teologia sistemática, né, chamado mestrado em divindade, é o famoso MDiv, é um Master Divinity, que é um curso que veio dos Estados Unidos. E agora estou também no meio do meu mestrado, meu segundo mestrado em teologia litúrgica, para entender melhor liturgia, culto, como que a gente organiza a ordem do culto, qual que é o poder da liturgia, dos símbolos, dos rituais, pela PUC, né, a Pontífice Universidade Católica aqui de São Paulo, no programa de mestrado.
e tem sido assim muito recompensador para a gente, para mim, ter esse conhecimento e o meu desejo é compartilhar com você isso. Tudo isso que talvez você não tenha oportunidade de estudar na PUC, você não tenha oportunidade de estudar no Mackenzie, talvez você tenha milhões de outras coisas para fazer. E o meu desejo é compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado com vocês. Eu estou com essa convicção, eu quero ver a igreja alimentada de boas canções, eu quero ver o poder da adoração verdadeira contagiando os cristãos, eu quero ver a igreja sendo bem alimentada e isso virando, né, realmente algo maravilhoso da igreja. Se você tem esse desejo como eu, a gente está junto nessa caminhada e eu te convido a gente se vir junto para realmente vermos o poder de Deus na adoração, na comunhão e na comunidade de Jesus Cristo. Vamos ao nosso conteúdo. Então nós vamos falar de 5 nutrientes nocivos, 5 erros que a igreja não deve cantar em hipótese alguma, né? A primeira coisa é o seguinte, que a gente já aprende desde... Esses dias eu ouvi uma piada muito engraçada, que dizia, se você colocar alguma coisa na boca e você gostar, é porque faz mal. Né? Por quê? Porque parece que tudo que é saudável não é tão gostoso quanto as coisas que não fazem bem pra gente. Por que isso, né? Isso tem uma razão. Eu não sou especialista, aliás, eu sou especialista em comer essas coisas que não fazem tão bem. Tô melhorando, tô buscando a Andressa aí, batalha comigo, a gente... voltei para academia essa semana e realmente porque a gente tem que lutar contra isso. Mas por quê? Porque os alimentos que são esses conservantes, esses alimentos geneticamente transformados, mudados, esses fast foods, esses fast foods são feitos para agradar o nosso paladar. Então eles são feitos de forma rápida, então você prepara rápido e de uma forma também que agrade o nosso paladar. Só que isso tem um preço para a nossa saúde. Né? São coisas que caem na nossa corrente sanguínea, que caem nos nossos hormônios e que, no fim, por mais gostoso que seja no paladar, faz mal. Então, tem um documentário famoso, né? Acho que é Super Size Me, se eu não me engano, de um americano que comeu McDonald's todo dia durante um mês. 30 dias ele comeu de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. E aí a saúde dele ficou um caos, porque a gente sabe que realmente não faz bem. Então, o que acontece? Tudo que é saudável, tudo que é mais saudável, vamos colocar assim, são chamados orgânicos. É caro. Por que é caro? Porque o cara, o produtor, né, o agricultor, o produtor, ele não usa agrotóxico, então ele está sujeito a perder a lavoura para bichos, para outras pragas. Ele demora mais tempo para cultivar, mais tempo para colher. Se são frangos sem hormônio, demora mais tempo para crescer, para chegar no tamanho exato, né, que precisa para o abatimento. Mesma coisa com gado. Tudo que é mais saudável, ele é mais natural, é porque demora tempo para crescer. A gente não cresce do dia para a noite. A gente não cresce do dia para a noite. Eu tenho 1,90 m de altura. Eu não dormi com 1,35 m e acordei com 1,90 m na manhã seguinte. A gente vai crescendo paulatinamente. Tão paulatinamente que às vezes aqueles que estão à nossa volta não percebem que a gente cresceu. Só percebe que a gente cresceu quando a gente vê uma foto ou quando fica bastante tempo sem se ver, né? Aí você fala, nossa, como cresceu! Por quê? Porque é um processo muito paulatino. E na vida espiritual, na vida cristã também é assim. Tudo que promete, olha, você vai crescer instantaneamente, olha, você vai aprender isso instantaneamente, olha, você se converteu ontem, mas amanhã você vai ser um super-homem de Deus. Você desconfia. Por quê? Porque tudo na jornada com Deus leva tempo. Leva tempo. O povo no deserto, 40 anos ali. Tudo bem que eles não iam ficar 40 anos, ficaram por causa da dureza no coração. Abraão vai sacrificar Isaac. Vai para a terra que eu vou te mostrar, para o lugar que eu vou te mostrar. 3 dias. Por que não foi no quintal de casa? Porque é a caminhada com Deus. Né? Jesus
não nasceu num dia e morreu no outro. Embora algumas pessoas cantem, acho que é só isso, né? Ele nasceu, morreu, mas a gente esquece que ele viveu entre nós. Ele viveu 30 anos, 33 anos entre nós para mostrar que até na vida do Filho de Deus existe essa caminhada. Como homem, ele foi aprendendo, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo para se tornar realmente tudo aquilo que ele seria em termos humanos, né? Espiritualmente, claro, ele é eterno, mas em termos humanos ele também passou pelo processo de crescimento, passou pela infância, pela adolescência, pela juventude. Então, tudo na nossa vida leva tempo. Leva tempo. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem coisas que a gente às vezes quer muito rápido, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer engolir e a gente quer as coisas prontas e a gente não olha qual que é a nossa regra, né? Qual que é o nosso livrinho para consultar o que faz bem e o que não faz bem. E esse livro é a Bíblia. Hello, que novidade, né? Que surpresa. Então, a Bíblia nos mostra o que a gente deve ou não deve cantar, o que a igreja deve ou não deve fazer. Qual que é o problema? Eu dizia até isso para alguns alunos recentemente. Qual que é o problema? A Bíblia está a no mínimo 2000 anos de distância de nós. Numa outra língua completamente diferente, né? Duas outras línguas completamente diferentes, o hebraico e o grego, em culturas diferentes. E aí a gente acha que basta a gente lê o texto em português, na tradução da nossa casa, e aí você lê lá na sua casa e você tem uma ideia maravilhosa e você acha, pô, vou compor sobre esse texto. Mas você não sabe se aquele texto deve ser cantado. Você não sabe qual que é a intenção original do autor. Você não sabe se a tradução está certa. Você, enfim, tem uma série de problemas, uma série de questões, como diria o outro, de questões, que estão envolvidas. O Sayão, nosso pastor, que é biblista, tradutor da Bíblia, hebraísta, ele diz assim, não basta cantar a Bíblia. Que a gente muitas vezes fala, tem que cantar a Bíblia. Não. A gente tem que cantar a Bíblia e o que faz sentido dentro da Bíblia. A Bíblia tem palavra de Satanás. A Bíblia tem um versículo do amigo de Jó dizendo não a Deus. A Bíblia tem partes que não são, que fazem parte da história de Deus e da história do povo de Deus e da humanidade com Deus, mas que estão ali para que a gente não faça. E as pessoas às vezes não entendem isso. Então a gente vai falar de algumas questões que são problemáticas nessa relação nossa com a Bíblia, do que cantar, do que não cantar e de como a gente se envolver com isso. A gente tem que interpretar, desde a época da lei em Israel, tinha uns rabinos que tinham que interpretar a lei. Você não vai trabalhar no sábado, beleza, mas o que é trabalhar? Tem gente que trabalhar é uma coisa, trabalhar para alguns é outra. Né? Então, existe uma interpretação e até hoje a gente precisa disso. Né? A gente precisa entender que não basta cantar a Bíblia, eu tenho que entender o que está por trás. Né? Alguns textos difíceis da Bíblia. O que ele quer dizer? Como é que se aplica? Vide a confusão, se vocês acompanharam, recente, da questão das profecias da Síria. Aí uma pessoa lendo em casa, viu lá no UOL, viu no G1, a Síria destruída, devastada. Aí leu lá em Isaías, poxa, a Síria vai ficar devastada, Damasco. Ele falou, pronto, está se cumprindo. Né? Peraí, mas você tem que olhar a história daquilo, como a igreja interpretou, como Israel interpretava esse texto, quais são as traduções possíveis, aqui está se referindo. Existe uma série de questões, né, para a gente analisar e ver. Então, a gente tem esse papel como igreja de aprender, e é uma nossa responsabilidade. Se a gente quer lidar com a Bíblia, se a gente quer compor, se a gente quer cantar coisas boas, não tem jeito, meus queridos, a gente tem que aprender o que a Bíblia diz e como interpretar o que a Bíblia diz, tá bom? Então, a gente não pode sair catando e falando e achando que só porque a música é bonita, só porque está cantando na rádio, só porque está no Spotify, ela deve ser cantada. Então, pessoal, a gente tem que ter muito sério, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Essa tarefa, que é muito difícil. É fácil? Não é fácil. Então eu vou falar finalmente dos 5 passos dos 5 erros que a gente não pode cometer, né? O primeiro erro
que tem, então, por exemplo, nossas comidas, né? A gente tem sódio, aí você olha lá o sódio, a Andressa faz eu olhar isso lá no supermercado, né? Então você olha lá, se tem corante, se tem açúcares, o que que tá lá, você tem que, né, olhando, pesquisando, vendo, para ver se faz mal, se faz bem. Aspartame pode, aspartame não pode, sucralose, frutose e estévia. E a gente vai pesquisando. Se você, como eu, gosta de ir no supermercado, de ficar lendo os rótulos, eu ficamos lá e lê, e vê o produto, e vê a marca, e compara para comprar. Então, a gente tem que fazer da mesma forma com a letra das canções que a gente canta, né? Vamos lá. Então, primeiro ponto, anulação. O que a gente não deve cantar? O primeiro erro que a gente não deve cantar: anulação do sacrifício de Jesus e pregação de princípios da lei que já foram abolidos pela nova aliança. Aqui nós temos um problema muito sério na igreja brasileira. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma judaização da igreja brasileira. A gente vai voltar para o Antigo Testamento, eu anulo o que Jesus fez e vou cantar coisas que são estranhas ou que já não pertencem mais à nova aliança. Eu faço uma má leitura da continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente tem N exemplos assim, né? Então tem a famosa música, né, que eu toco na ponta do altar para receber o favor do rei. Isso é um texto completamente mal utilizado pelo compositor. Por quê? No Antigo Testamento existia realmente essa oportunidade, vamos dizer assim, para quem era acusado essa opção para quem era acusado de assassinato. E se o cara acusado de assassinato colocasse a mão na ponta do altar, ele tinha direito a ter uma revisão do seu julgamento. E é interessante que os dois casos que a gente tem na Bíblia, né, um é de Adonias, que eu me lembro, né, o filho de Davi, ele toca na ponta do altar e ele morre. Mesmo assim, o julgamento dele não foi benéfico para ele. Então não significa nada diante da graça, diante do poder de Deus, da salvação, você falar sobre isso. Uma figura totalmente equivocada, né? Equivocada. A gente também tem, por exemplo, leituras alegóricas do texto do Antigo Testamento, e aí parece que assim a gente faz a gente descaracteriza. Eu me lembro de um livro que eu gostei muito, muito, na época, faz muitos anos que eu li, do Max Lucado. E o Max Lucado não é um teólogo profundo. O Max Lucado ele tem uma função muito declarada, né? Ele é de espiritualidade, ele trabalha ali o conforto, ele trabalha ali a esperança do povo, ele fala de um jeito muito interessante, conta as histórias, mas o que acontece é um problema, porque ele, por exemplo, nesse livro, ele fala sobre as 5 pedras que Davi jogou em Golias. E é claro que ali no livro ele é muito claro ao dizer que ele está fazendo apenas uma alegoria. Mas tem gente que acredita de verdade. Né? Se a pessoa, isso numa pregação, numa canção, e ele fala, olha, ele está com a pedra da coragem, ele está com a pedra da firmeza, eu não lembro exatamente quais são as pedras. Mas o texto bíblico não diz que aquelas pedras eram isso, as pedras eram pedras. Né? E a gente vai criando, você já deve ter visto N coisas, vide a questão do ministério levítico, que a gente inventou pra gente, né? Então, pessoal, é realmente complicado. Então, o primeiro erro que a gente deve evitar é essa judaização das nossas canções, é a judaização da nossa fé, como se para ser evangélico protestante, cristão evangélico protestante, você tivesse que ser judeu. Não, não é verdade. Você não tem que comemorar a festa dos tabernáculos, você não tem que comemorar Barbaracá, Bar Mitzvah, você não tem que... nada. Porque o Evangelho de Jesus Cristo nos liberta dessas obrigações. Paulo fala isso muito claramente, a igreja discutiu isso nos primeiros momentos de existência, lá em Atos 15, e a igreja chega à conclusão, não precisa ser circuncidado, não precisa seguir as leis rituais de Israel. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Deu para entender esse primeiro ponto? E aí, o que acontece, né? A gente, por exemplo, tem anulação do sacrifício de Jesus. Né? Por quê? Porque você está dizendo, olha, eu vou fazer, você está voltando. O livro de Hebreus é muito claro nisso. No meu livro Sem Atalhos eu falo sobre isso. Você está voltando a uma coisa que já passou. Que o melhor já veio, já foi colocado, uma nova e superior aliança. Pessoal, então, né?
Por favor, tenhamos muita clareza nisso aí. Segundo ponto, segundo erro que a gente não deve cometer nas nossas canções. Músicas que tragam um estímulo exagerado na busca por experiências. Sabe aquela música que não tem a letra, você vai ver, você não está falando nada, você só está tentando criar um clima, criar um ápice, e aí você vai para esse experiencialismo vazio. É o que eu mencionei na semana passada, que me parece um pouco a música da O Que Tua Glória Fez Comigo. O Que Tua Glória Fez Comigo, ela cai nos dois pontos, na minha opinião. Ela anula o sacrifício de Jesus, porque ela fala, eu faço tudo novamente. E ela também provoca esse emocionalismo, que eu vou pra mirra ardente. É um pastelão mexicano que a gente gosta, né? Que a gente faz, e a gente quer, e blá, e a gente... É complicado, né, pessoal? Então, vocês podem colocar outros exemplos aqui. É um emocionalismo, você cria uma catarse coletiva com essas canções. Então, e um problema disso são músicas que repetem. Isso é psicologicamente provado, cientificamente provado. Isso chama mantra, né? E não que não possa repetir, a gente gosta de repetir e tal, mas é quando repete só uma frasezinha, uma coisinha, aquilo ali fica ali, ó. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquilo ali vai te levando a um estado meio fora de consciência total, né? E cria o que os psicólogos e especialistas chamam de catarse coletiva, que é realmente essa coisa do ambiente onde o que está acontecendo é um experiencialismo. Uma coisa que a gente fala, é o Espírito Santo trabalhando. Irmãos, tem coisa que é o Espírito Santo trabalhando e tem coisa que é manipulação. Tem coisa que não é saudável. Tem coisas que acontecem nos nossos cultos que são até, com todo temor eu falo isso, de origem demoníaca. E a gente acha que são experiências que o Espírito Santo está dando. E é falta de discernimento para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente tem que fugir dessa busca por... Se a experiência vier, se a glória de Deus descer, se houver uma presença maior de Deus ali no momento, que bom, graças a Deus, né? Mas a gente não tem essa fórmula para conduzir isso, entendeu? A gente não tem essa fórmula para fazer isso acontecer, né? Então, eu já vi casos acontecendo de pessoas que se levantaram e começaram a profetizar e falar em línguas e aquela pessoa estava endemoniada, né? Então são coisas muito sérias, a gente realmente tem que fugir disso, porque existe um problema. Quando a gente se abre para a experiência, a gente realmente está sujeito a acontecer o problema. Terceiro erro que a gente não deve cair. Então, primeiro, anulação do sacrifício de Jesus, judaização e tal. Segundo, estímulo por esse experiencialismo, por esse emocionalismo. Terceiro, ênfase exagerada no homem e nas suas necessidades. Isso se chama uma ênfase, um antropocentrismo, né? O homem no centro. Aqui, gente, é um fenômeno brasileiro muito forte. A gente tem, sim, por ênfase da teologia da prosperidade, por influência da teologia da prosperidade, por influência da teologia pentecostal em muitos aspectos, no sentido da vitória, do triunfalismo, a gente realmente tem essa, eu vou falar do triunfalismo depois, essa coisa do homem, eu faço, eu aconteço, ninguém vai me parar, ninguém vai me impedir. Eu brinco dizendo que até pra gente falar que a gente quer Deus, a gente fala mais da gente, né? Eu quero é Deus. Você falou 4 eus para um Deus, né? Então você fica repetindo, é o eu, você que quer Deus, você que é o poderoso, você que tem força de vontade, você que pode, e tudo acontece para você, e tudo o universo gira em torno de você. Então esse é um problema, né? A gente não tem, a Bíblia nos ensina, a gente pode colocar diante de Deus a nossa necessidade. O salmista fala de si, o salmista abre o coração, o salmista rasga o coração diante de Deus. Mas o final, a ênfase, a glória, a mensagem final tem que levar para Deus. Tem que levar para Deus, tem que apontar para Deus. Então, pessoal, é complicado a gente toda hora só na gente. Eu faço, eu aconteço, eu quero, eu preciso, eu sou. A gente transforma, até tem uma música, né, que diz que o Pai, Jesus, que era o Filho de Deus, encarnado, na época o Filho unigênito de Deus. Na hora que ele vai orar, ele diz, Pai Nosso.
Aí a gente vai cantar e fala, Pai meu. Teve uma pessoa, eu não consegui ver exatamente quem foi, que colocou, eu quero de volta o que é meu. Exatamente. Grande problema, né? Quarto erro, egoísmo, individualismo, que é uma consequência desse terceiro que nós falamos. O ser humano está tão carente sentimentalmente falando que elevar seu ego é isso aí. Ele quer algo que manipula, que faça chorar, Fernanda, exatamente. E aí, o egoísmo e o individualismo, né, que eu tô falando, o pai é meu, tudo é meu, a criança mimada, né? Quando o movimento de louvor e adoração começou, nos anos 80, 1980, a gente tinha muitas canções falando de comunhão, de corpo de Cristo, e tudo na primeira pessoa do plural. Queremos, estamos, viemos. Pensa o tanto de música que tem isso. Declaramos, estamos. E aí tem um problema, a Daniela está falando exatamente, Daniela. Por uma questão de métrica, as canções em inglês que tem us ou we, a gente coloca eu. Porque não cabe nós, em alguns casos. Então, em inglês, um caso clássico é oh, how he loves us so. Como ele nos ama. Em português não cabia. Como ele nos amou. Aqui até vai. Só que nos ama, ele nos ama. Fica feio foneticamente. Aí coloca me ama. E olha que a Ana é uma grande versionista. Mas, nesse caso, a música fala He loves us, oh, how he loves. Ele nos ama. Então, é um caso sim, né? Que acontece. E aí a gente só fala da gente. Eu quero, eu preciso, eu tenho, eu. Qual que é o problema disso? Que quando a gente olha pra gente, a gente nunca fica satisfeito. Quando a gente olha pro outro, a Bíblia ensina, o Evangelho ensina isso. As nossas dificuldades, nossos problemas ficam pequenininhos, porque a gente não tem nem tempo para se preocupar, a gente está querendo dar, entregar, fazer, abençoar, né? Então, se você quer uma igreja mimada, se você quer uma igreja que te dá trabalho, se você quer uma igreja que toda hora fica atrás, toda hora fica dando trabalho, mimimi, canta essas músicas individualistas, canta essas músicas egocêntricas, que aí o cara vai se sentir o rei da cocada. E aí vai ficar, olha, você não fez isso, olha, você não fez aquilo, olha, você falou, lá. Quem tem problema com gente assim na igreja, levanta a mãozinha virtual aí. É complicado, pessoal. Complicado. E o último erro que eu quero falar nessa aula de hoje é a prosperidade e o triunfalismo. Esse é outro problema. Hoje eu recebi um negócio no Facebook muito legal. Eu vou até compartilhar com vocês aqui, eu vou ler para vocês. Que eu dei muita risada hoje à tarde. Deixa eu só achar aqui, achei. Eu não sei se vocês viram isso na internet. Eu tô vendo as mãozinhas se levantando, é isso aí. Como compor uma música gospel, e aí falou, né, pentecostal, em 3 passos. Primeiro passo, comece expondo os problemas corriqueiros da vida, fazendo com que o interlocutor se sinta o único a sofrer. Então, por exemplo, a sua prova é tão grande, o seu fardo é tão pesado, a vida é muito difícil. Aí você faz esse primeiro passo. Segundo passo, dê a impressão de que você é bíblico e use exemplos de preferência do Antigo Testamento. Olha o que eu falei. Maus exemplos do Antigo Testamento. Aqui no caso não são maus exemplos, mas em alguns casos sim. Lembra-te de Josué com fé. Lembra-te de Jericó que virou pó. Lembra-te da cova, da fornalha, dos guerreiros na batalha que libertaram Ló. Né? Então, quer dizer, a gente acaba botando só para parecer que a gente está falando da Bíblia. E o terceiro passo é o refrão. E aí ele vai dizer, coloque a palavra vitória. A gente tem um triunfalismo no evangelicalismo brasileiro que é complicado. Isso aqui é na página O Calvinismo da Zoeira, se vocês quiserem depois ver. Né? Um amigo marcou. Eu vou vencer. Esse mês vai ser o melhor mês da sua vida. Quantos ministros de louvor falam isso?
a gente canta, o melhor ainda tá por vir, vai acontecer, e aí sabe? Ninguém vai me parar. Aí vem um câncer e que pá, está chegando um novo vencedor. Chegou o tempo de vencer, né? A mão de Deus vai escrever. Os céus dizem sim. E quando o céu fala não, meu irmão? E aí você tem gente, ó, decepcionada com Deus. E a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Que cantou e que ensinou ou que compôs a música dizendo que Deus só fala assim. Deus não rejeita a oração. Rejeita sim. A Bíblia fala. Parem de orar, parem de cantar, porque isso para mim é barulho. 1 Pedro, maridos, honrem as suas esposas para que as suas orações sejam ouvidas. Sinal de que não podem ser ouvidas se o marido não honrar Deus. Então, pessoal, são esses 5 erros que a igreja não pode cantar. Então, primeiro erro, anulação do sacrifício, judaização, volta à antiga aliança. 2, a gente pode cantar o Velho Testamento? Pode sim, pode sim. A gente só não pode cantar o Velho Testamento de forma errada, né? Então preste bastante atenção. 2, estímulo a um experiencialismo. Cuidado com isso. Não busque experiencialismo, não busque emocionalismo. Busque que as pessoas sejam edificadas. Edificadas. 3, ênfase. Tá, eu vou tentar, prometo, o nosso tempo está muito corrido. ênfase exagerada no homem, nas suas necessidades. Só olhar para você, olhar para você, olhar para você. Olha para o outro, canta sobre a humanidade precisando de Deus, canta sobre missões. Isso é muito importante. 4, egoísmo e individualismo. Evitemos. Não podemos, só eu. E 5, teologia da prosperidade e triunfalismo. Isso é um veneno. Se você quer a sua igreja doente, cante esses 5 erros. Se você quer que as pessoas fiquem capentes, dê trabalho, que elas se desviem da fé, que elas canta isso aqui. Agora, se você quer uma igreja saudável, se você quer uma igreja abençoada, se você quer pessoas dando fruto, que não te dão trabalho, tanto trabalho, poxa, meu irmão, cante coisas que façam bem. E aí, esse o que faz bem vai ficar, para as próximas aulas. E agora eu quero falar para vocês sobre isso, né? Vocês têm acompanhado e têm visto falar sobre... Eu falei semana passada na live que eu ia contar uma novidade que eu me segurei. Eu me segurei uma semana para contar essa novidade, que é realmente sobre o Pocket tem sabor de mel. E eu tenho uma mega novidade. Olha, aqui nós temos gente de muitos estados do Brasil. E o pessoal escreveu pra gente, falou, poxa, eu queria participar, poxa, eu queria fazer. E agora tem uma super novidade. O Pocket vai ser online e ao vivo, exatamente como foi essa aula de hoje. Então você vai poder da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho, no seu celular, assistir ao vivo, num grupo exclusivo do Facebook. A gente vai fazer um grupo fechado exclusivo para quem comprar o Pocket e vai poder fazer essas aulas. Ah, mas eu não vou estar online. Eu não vou estar online. Você pode assistir depois, vai ficar lá gravado no Facebook. E o que é interessante? A gente vai poder ter interação. Então você vai escrever, os professores vão estar, eu vou estar ali escrevendo também. E vocês também vão estar escrevendo entre vocês, vai ter material, vai ter tudo, material exclusivo, inédito, apostilado, você vai receber o link e você vai entrar nesse grupo exclusivo do Facebook, é uma comunidade fechada, só para você que está mega interessado nesse assunto. Então nas próximas aulas, serão 4 aulas, dia 3, 10, 17 e 24 de abril. 3, 10, 17, 24 de abril. Terça-feira, das 19h30 até as 22 horas. A gente faz um momento de intervalinho e tudo. A gente vai ter esse tempo aí de aula ao vivo. Você vai estar sentado, anotando, participando, escrevendo, como se você estivesse na escola. Interação com o professor, interação com alunos,
Grupo fechado no Facebook e só para quem adquirir. E agora deixa eu falar uma coisa. Para vocês que estão assistindo hoje, a gente ainda tem um bônus. Vocês que vão fechar e comprar o Pocket Tem Sabor de Mel. 4 aulas, hein, gente? Terças. 3, 10, 17 e 24 de abril. Vocês vão... Agora caíram as desculpas, né, pessoal? Tô vendo aí, caíram as desculpas, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não consigo chegar. Ah, mas eu tô no metrô. Ah, mas eu moro em outro estado. Acabou. Você pode assistir online ou pode assistir depois, mas só para você. E quem fechar isso, até nos próximos dias, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, vai ganhar exclusivamente, totalmente de graça, a aula da Helena Tanuri, 4 aulas da Helena Tanuri sobre ciúmes e inveja, sobre lidar com crítica na matéria O Caráter do Artista Cristão. Quem quer ouvir Helena Tanuri falando sobre ciúmes e inveja, sobre lidar com crítica, vai gritar. Eu tô vendo uns gritos aí, ó. Isso é experiencialismo, emocionalismo. Ai, ai, ai. Então, pessoal, é muito, 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 muito legal. Tá? Isso não é sorteio. Todo mundo que se inscrever no Pocket Tem Sabor de Mel vai ganhar essa disciplina totalmente de graça. Tá bom? A gente confia tanto, pela graça de Deus, no nosso conteúdo. A gente confia tanto naquilo que a gente está fazendo. A gente quer tanto. E olha, vocês estão escrevendo coisas aqui. Olha, eu tô vidrado, tô parado, não, tô tentando assimilar tudo. Puxa, que conteúdo legal. Pela graça de Deus, a gente confia tanto que se você se arrepender, não gostar, não quiser, não gostou, a gente devolve até 7 dias totalmente o seu dinheiro. Então, se você comprar e falar por algum motivo, não gostei, não era o que eu esperava, não gostei, não quero. Em 7 dias, em até 7 dias da compra, né, a gente devolve o seu dinheiro integralmente. Com a certeza, pessoal, que você vai gostar. Agora você vai me perguntar, como eu vou comprar isso? E aí eu quero falar o melhor ainda. Silvia, espera aí que eu não terminei de falar. Esse curso estava por 269, porque a gente tinha custos de local, uma série de coisas, de café, de coffee break e tal. A gente conseguiu baixar esse valor para R$ 187. As 4 aulas por R$ 187 em 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou no boleto. Olha, mais fácil que isso é difícil, viu? Mais fácil do que a gente transformou R$ 187 em 3 vezes no cartão de crédito e no boleto. Você pode fazer assinatura de cartão de crédito, você pode fazer no boleto e realmente é muito especial. A gente vai estar junto durante 4 semanas. Marcelo, vai funcionar esse grupo durante as 4 semanas do curso. A gente pode manter depois, sem problema, não tem problema para a gente manter a interação. E aí eu quero falar uma última coisa para vocês sobre isso. Eu espero que vocês estejam morrendo de vontade de continuar essa conversa comigo, porque eu acho que tem sido muito edificante, eu estou aprendendo muito. E eu acho que para vocês tem sido muito bacana também. E aí que vem o melhor. A gente precisa se inscrever até terça-feira, no dia 3 de abril, à meia-noite. Depois disso vai fechar. As vagas são limitadas. Se estourar antes o número de pessoas, a gente vai fechar. Não vamos colocar antes mesmo. Vamos fechar antes mesmo, porque a gente tem um número limitado de pessoas. E a gente não quer estourar isso. Então, na terça-feira, a gente vai fechar o prazo máximo. Terça-feira próxima, depois do feriado. Então, tá no feriado, não se embanana, não esquece. Na terça-feira, dia 3 de abril, meia-noite, às 11h59, para virar para o dia 4, vai ser o limite para você comprar o Pocket. Você não vai poder comprar mais. E aí você não vai ter acesso às aulas, você não vai conseguir ver, só quem está dentro do grupo. Marcelo, tem certificado? Sim, certificado online para cada Pocket. Tá bom? Você vai receber do seu e-mail cada certificado de cada Pocket que você fizer. Tá bom? Esse é um novo modelo dos Pockets. Nós vamos começar com Tem Sabor de Mel. Ah, e como é que eu faço a inscrição? Como é que eu faço a inscrição? Vocês estão se perguntando, como é que eu faço a inscrição? Não chegou aqui, mas eu sei que está na mente de vocês. Você vai colocar www.iacabrasil.com/Tem Sabor de Mel. E lá você vai colocar já os seus dados. Você vai fazer a sua inscrição, escolher a forma de pagamento. E aí você vai receber um e-mail automático falando para você do link do grupo do Facebook secreto que você vai participar. Eu espero muito
que a gente esteja junto na próxima terça-feira, daqui a 5 dias. A gente esteja junto, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. A gente esteja junto para continuar. Na próxima aula eu vou começar a falar sobre o que faz bem, o que a gente deve cantar. Então vocês de Aracaju, vocês de Goiânia, vocês do Rio Grande do Sul, vocês de Brasília, Espírito Santo, eu não sei de onde mais tem gente, aí tem gente em muito lugar, do interior de São Paulo, a gente tá junto nessa para estudar, por um preço super acessível, super especial, e aí sim você ainda pode convidar os seus amigos, convidar o pessoal do seu ministério pra gente estar junto, tá bom? Alunos do Express tem desconto, coloca o cupom, tá bom, pessoal? Se você indicar outro amigo da sua igreja, coloca, tem desconto. Se forem marido e mulher estudando juntos, tem desconto. Então, que coisa bacana, né? Que delícia, que coisa boa a gente poder estar junto. Tá bom? Eu agradeço muito que em plena véspera de feriado, da Páscoa, vocês tiraram aí 1 hora pra gente estudar junto. Espero que tenha anotado. E a gente guarda essa anotação, que semana que vem a gente vai dar prosseguimento para aqueles que adquirirem o Pocket Tem Sabor de Mel. Tá bom? Lembrando, preço especial, valor parcelado, garantia de 7 dias, que se você não gostar, você tem seu direito, seu dinheiro de volta, e um conteúdo inédito e exclusivo. A gente vai ter muita interação. Eu vou estar ao vivo, a gente vai estar escrevendo, eu vou estar ali no grupo, sempre respondendo dúvidas, colocando, tirando. Você pode colocar link, colocar dúvida. Então a gente realmente vai estar muito junto e a tecnologia nos aproximando para a gente caminhar nesse aprendizado sobre a teologia das canções. Deus nos abençoe, obrigado, boa noite, bom feriado, uma Páscoa abençoada para vocês, que a gente realmente celebre o sacrifício de Jesus Cristo, a ressurreição. Então, cantem músicas poderosas nas igrejas de vocês sobre a ressurreição do corpo de Jesus, sobre a nossa ressurreição, sobre os últimos dias, enfim. Maravilha, viu, pessoal? Deus abençoe e um grande abraço. Tchau, tchau!